Olá, meu irmão, minha irmã, muito bom dia para você e toda a sua família. Eu desejo que a paz e a graça de Deus esteja com você aí na sua casa e também com todos os seus familiares. Estamos começando esse nosso programa de terça-feira, dia 25 de setembro, e vamos assim implorar a bênção de Deus para que esteja aqui conosco e também com você aí na sua casa. Esse programa Diário Espiritual, que é uma proposta da Paróquia Santa Rita dos Impossíveis, para que nós possamos evangelizar através dos meios de comunicação. E você faz parte dessa nossa família, você faz parte desse nosso novo jeito de evangelizar. E agora, meus irmãos e minhas irmãs, vamos meditar um pouco no tema de hoje, é família. E no primeiro momento do nosso programa, nós vamos conhecer então um pouco mais a vida de São Sérgio. São Sérgio, considerado o grande educador do povo russo. Contemplando a Santíssima Trindade, vencer a odiosa divisão deste mundo. Esta frase reflete a alma contemplativa do santo de hoje, São Sérgio, considerado o São Bento da Rússia cristã. Na antiga Rússia, o cristianismo penetrou por volta do século IX, sendo Vladimiro o primeiro príncipe a se converter ao cristianismo em 1010. A religião do Cristo esteve sempre na Rússia, ligada mais ao Oriente do que a Roma. Monge Sérgio tornou-se o grande evangelizador do século XIV, pois, através de numerosos mosteiros, irradiava a cultura e a verdadeira fé. Após deixar o declínio da vida monástica na Rússia, Sérgio experimentou com seu irmão a construção numa floresta virgem de uma capela dedicada à Santíssima Trindade, devoção desconhecida naquele povo. O irmão não aguentou, mas com firmeza e santidade o santo de hoje atraiu muitos, até que edificaram um mosteiro em louvor à Santíssima Trindade. Ordenado sacerdote para o melhor exercício da vocação de formar os monges na fundamental regra da oração e do trabalho, viveu São Sérgio, os filhos, a pobreza, a mansidão e total confiança na divina providência. São Sérgio escreveu tanto que é considerado o grande educador nacional do povo russo. Faleceu com quase 80 anos de idade em 25 de setembro de 1392, no Mosteiro da Santíssima Trindade. São Sérgio, rogai por nós. Meus irmãos e minhas irmãs, como nós falamos no início do nosso programa, hoje o tema é família. E nós vimos São Sérgio, esse homem que é considerado um grande educador russo. Ele que vivia essa frase que nós acabamos de ouvir no breve histórico da sua vida, ele dizia: contemplando a Santíssima Trindade, vencer a odiosa divisão desse mundo. Eis a missão dos santos, eis a missão de cada um de nós, de sempre contemplar Deus face a face, através da nossa adoração, através da nossa vida, voltando o nosso olhar para a palavra de Deus, mas também não só tendo o conhecimento dessa realidade, mas nós somos chamados também a agir. Uma fé sem obras, ela é morta. Então precisamos também agir, como São Sérgio disse, precisamos evitar, precisamos unir as pessoas e acabar com a divisão no mundo. São Sérgio que experimentou também construir uma capela junto com o seu irmão numa árvore. E ali como fazer essa experiência da solidão, dessa intimidade com Deus. O seu irmão não conseguiu por muito tempo, mas ele sim foi se consagrando cada vez mais a Deus. Viveu essa realidade, família sanguínea, ele mais o irmão conseguiram, mas o seu irmão voltando para a sua realidade, São Sérgio, ele continuou então unido ali a Deus, na família que nós somos, essa família espiritual. A família que brota a partir da entrega de Jesus na cruz, que é a igreja. Então São Sérgio não desiste da sua missão, do seu desejo de consagrar a Deus, porque ele se sente fortalecido por essa realidade, por essa grande família espiritual que é a igreja. São Sérgio que escreveu tanto e é considerado um grande educador nacional russo. Então fez bons escritos que com certeza ajudou e ajuda até hoje
o povo da Rússia para conhecer cada vez melhor o nosso Senhor Jesus Cristo. Que também nós possamos viver essa comunhão, tanto na família sanguínea, como também na família igreja, que São Sérgio ensina a cada um de nós. São Sérgio, rogai por nós. Meus irmãos e minhas irmãs, após conhecermos um pouco mais sobre a vida de São Sérgio, nós vamos agora, nesse momento, vamos meditar a palavra de Deus, nesse mês de setembro que nós somos chamados a dedicar um esforço a mais para conhecer a palavra de Deus, estudar, contemplar, saber qual é a vontade de Deus na nossa vida. E o evangelho que nós vamos meditar hoje é o evangelho de São Lucas, capítulo 8, versículos de 19 a 21. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podia chegar perto dele por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu: minha mãe e os meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos pedir ao Espírito Santo que desça sobre todos nós para compreendermos a palavra de Deus. Porque muitas das vezes, com certeza, o inimigo de Deus não deseja que nós entendamos essa palavra para colocar em prática nas nossas vidas. Por isso, clamemos ao Espírito Santo, você clame aí na sua casa, no seu coração, para que o Espírito Santo possa abrir os seus ouvidos para assim entender essa palavra que foi proclamada aqui no nosso programa. E vamos meditá-la brevemente, que tem aqui como título Os Parentes de Jesus. Nós vimos no Evangelho de hoje que a mãe de Jesus e alguns parentes foram e queriam falar com Jesus. E aí não conseguiam por causa da multidão. Então esse aviso chegou até Jesus que a mãe estava lá fora querendo falar com ele. E Jesus responde: minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Para que nós possamos ser considerados verdadeiramente filhos de Deus, o que nós precisamos fazer, caríssimos irmãos e irmãs? Não basta apenas ser batizado, não basta apenas receber os sacramentos, ou ir na igreja todos os dias ou aos domingos. Mas o que Jesus ensinou no Evangelho de hoje, que para sermos verdadeiramente parentes de Jesus, participante ou pertencente à sua igreja, precisamos então colocar em prática aquilo que Deus Pai deseja de cada um de nós. Que nós possamos praticar a bondade, as boas atitudes, as boas virtudes que Jesus nos ensina e que a palavra traz para todos nós. Que nós jamais deixemos que esses sentimentos, que essas coisas negativas que o inimigo de Deus tenta plantar no nosso coração, que a gente cultive isso como meta de vida, que jamais façamos do pecado a nossa meta de vida, mas pelo contrário, que busquemos cada vez mais a conversão. Jesus, na passagem do Evangelho de hoje, ele não está desmerecendo a sua mãe e muito menos aos seus parentes, mas Jesus está querendo reafirmar, ele está querendo alargar o laço familiar. Ou seja, a família de Jesus não só é a família de sangue, mas todos aqueles que fazem e colocam em prática a vontade de seu Pai. Se você coloca a palavra de Deus em prática, se você vive as virtudes, se você se esforça para, assim, viver essa mortificação, essa conversão na sua vida, a conversão para o bem, com certeza você está fazendo parte do time de Jesus, você está fazendo parte da família de Jesus. Então que nós possamos, através da nossa meditação da palavra de Deus, através da nossa oração, deixar jamais que nos desencantemos com essa realidade, mas pelo contrário, que a palavra de Deus assim nos ajude a sermos cada vez mais animados e fortes para vencer toda a tentação e assim sermos família de Jesus, sermos irmãos de Jesus, filhos de Maria e também filhos do Pai eterno. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, eu quero convidar a você para que juntos
possamos consagrar os nossos bens, a nossa vida, àquela que também consagrou a sua vida a Deus e intercede por nós, que é Santa Rita. Façamos com muita devoção essa oração de consagração. Oremos. Ó poderosa Santa Rita, a quem Deus constituiu auxiliadora dos cristãos, nós vos escolhemos como senhora e protetora desta cidade, desta família, dessa região. Dignai-vos mostrar aqui o vosso poderoso auxílio. Preservai esta casa, cidade, região, de todo o perigo, do incêndio, da inundação, dos raios, da tempestade, dos ladrões, dos malfeitores, da guerra e de todas as outras calamidades que conheceis. Abençoai e protegei, defendei e guardai como coisa vossa as pessoas que vivem nesta casa, cidade ou região. Sobretudo, concedei-lhes a graça mais importante, a amizade com Deus, evitando o pecado. Dai-lhes a fé que tivesses na palavra de Deus e o amor com que nutristes para com o vosso Salvador Jesus Cristo e para com todos aqueles que pelos quais ele morreu na cruz. Gloriosa Santa Rita, rogai por todos que moram nesta casa, cidade, região, que vos foi consagrada. Amém. A água é um dom que Deus dá a cada um de nós para restaurar as nossas forças e também para matar a nossa sede. Por isso, meu irmão, minha irmã, vamos abençoar essa água para que ela se torne um sinal da presença de Deus na sua vida e também no meio da sua família. Acompanhemos com muita devoção, com muita fé, essa oração de bênção sobre a água. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoai esta água que vamos usar, confiantes para implorar o perdão de nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda a doença e cilada do inimigo. Concedei, ó Deus, que por vossa misericórdia jorrem sempre para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro e evitar todo o perigo do corpo e da alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. Avisos da comunidade. Hoje, às 18h45, terço com as mulheres na matriz. Às 19h30, Santa Missa e logo após a Santa Missa, terço com os homens. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos chegando ao final da edição de terça-feira do nosso programa e vamos pedir que Deus abençoe a cada um de nós. Abençoe a todos aqueles que celebram o dia do seu aniversário no dia de hoje. Então vamos pedir uma graça, uma bênção de Deus para os nossos irmãos aniversariantes, para que vivam cada vez mais essa vida em família, vivam também esse desejo de se consagrar cada vez mais a Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz de Cristo, um forte abraço e até amanhã com mais um programa diário espiritual.